Benjamin voltou com 2 estrelinhas da escola, uma em cada mão. Na verdade, lá na escola mesmo, eu já conversei com a professora. Perguntei nos stories o que as pessoas achavam disso. Vou mostrar aqui o resultado para vocês. Olha, a maioria disse: "Ai, que orgulho!" E algumas pessoas responderam: "Eita, isso não é bom." Sabe qual é a minha opinião? Eita, isso não é bom. E eu vou explicar pra vocês. Eu até conversei na escola, logo que eu vi a estrelinha, eu conversei na escola. Gente, na verdade é assim, ó. Quando a gente dá estrelinha pra criança, seja pra criança ou quadro de recompensas, enfim. Aí que tá, né? Já falei o nome aqui. Quando a gente dá essa estrelinha, isso se chama recompensa. Eu tô dando um prêmio pra criança por um bom comportamento, por algo que ela fez e que foi legal, enfim. O problema disso, na minha opinião, né, é assim, quando eu dou essa recompensa para a criança ela passa a priorizar, a olhar, né, ela foca muito mais no prêmio que ela vai ganhar e deixa de olhar para o próprio comportamento. Então, é como se não, né, a criança ela passa a fazer as coisas visando o prêmio, visando a recompensa, e não porque ela vai se comportar daquela determinada maneira, não porque isso é natural para ela e porque ela entendeu de fato a importância de se comportar bem, entende? Nesse caso especificamente, o Benjamin ele nem entendeu o que rolou, porque eu não uso recompensa aqui em casa. Então, mas foi assim, ele se comportou bem e aí ele ganhou a estrelinha. Mas não que isso tenha sido dito antes, do tipo, olha, se comporta direitinho que eu vou te dar uma estrelinha. Nesse caso, não é assim tão grave, na minha opinião. Aliás, não é grave desde que isso não seja repetitivo. Eu pedi para que a escola não faça isso sempre, porque se você faz algumas vezes, a criança acaba pensando: eu acho que eu vou ganhar alguma coisa, e ela já fica esperando aquilo. Mas o pior mesmo é quando você fala antes, aquela coisa do tipo, fica quietinho que depois a gente vai tomar um sorvete. Gente. A criança, ela não vai se comportar bem porque ela entendeu a importância de ficar quieto ali, porque você precisa, né, resolver alguma coisa e tudo mais. Ela vai ficar quieta porque ela quer o sorvete. Ela tá agindo em prol do que ela vai ganhar depois. E ela não tá aprendendo nada, ela não tá aprendendo por que ela deve se comportar e tudo mais, né? Então, esse é o mais grave. Para vocês terem uma ideia aqui, um exemplo, né? Quando o Benjamin ele tentou fazer o desfraude na escola, as professoras vieram me falando assim: nossa, ele ficou muito feliz porque eu dei eu não lembro agora, um pirulito para ele, alguma coisa assim. E aí ele tá tão feliz que ele já olha isso, ele já chega aqui perguntando o que é que ele vai ganhar se ele fizer o xixi no vaso. Então, pera. Ele não estava fazendo xixi no vaso porque ele estava de fato pronto para isso. Ele estava fazendo xixi no vaso, ele já chegava na escola perguntando para a professora o que é que ele ia ganhar se ele fizesse o xixi no vaso. Percebe? Funciona? Claro que funciona, gente. É claro, a criança fica quieta para ganhar o sorvete. O meu filho ele fez xixi no vaso para ganhar o pirulito. O problema é que o que é que eu tô ensinando para ele? O que que eu tô trazendo de valores, de princípios, né? Para que ele leve para a vida adulta. E até quando vai funcionar isso? Né? O que que você vai oferecer para o seu adolescente depois, né, de alguns anos, para ele arrumar o quarto? Sendo que essa é uma atividade que ele deveria fazer, que faz parte das tarefas dele e que ele deve entender a importância disso, por que que ele precisa fazer isso, né? O que é que você vai dar pra ele? A estrelinha não vai funcionar mais. O pirulito não vai funcionar mais. Então, assim, a curto prazo funciona super, mas a longo prazo isso não funciona. E digo mais, né? A gente quer que os nossos filhos, eu imagino que você queira, né? Que os nossos filhos se tornem adultos, assim, exemplo. Aquele adulto bem resolvido, aquele adulto que sabe o que quer, que não vai trabalhar por uma coisa só pelo salário, mas que ele se sinta realizado, por exemplo. É um exemplo. Então, assim, se eu quero esse adulto, eu quero que ele seja, que ele tenha valores ali, que ele seja impulsionado por comportamentos, assim, intrínsecos, que eu falo, né? A gente chama de locus de controle interno.
É um adulto que faz o que é certo, não porque alguém tá olhando e porque ele vai ganhar alguma coisa ou vai deixar de ganhar alguma coisa, mas porque ele sabe o que é certo. E ele vai fazer independente do que tá rolando, entendeu? É um adulto que ele sabe, não, eu sei que eu tenho que jogar o lixo ali na lixeira e eu não vou jogar na rua só porque não tem ninguém olhando, né? Então, a gente tem o exemplo do radar, né? Então, a gente corre quando não tem radar, e aí quando tem radar a gente anda na velocidade certa. Poxa, a velocidade ela é definida como uma segurança para todo mundo ali. É uma irresponsabilidade agir dessa forma. Então, será que eu aprendi mesmo a importância de andar na velocidade? Né? Ou eu ajo só em prol do que eu quero, né? Do interesse próprio. Eu ajo no meu interesse próprio. Eu vou fazer só o que me convém quando não estão olhando. E é isso. Então, assim, a gente ainda vai falar de punição, que nesse caso é o que eu perderia se eu não me comportasse de tal forma. Mas esse também é um assunto denso que eu vou deixar para um outro dia. E por enquanto, esse eu dei aqui uma pincelada, porque eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. Se faz sentido para você isso que eu tô dizendo sobre as estrelinhas na mão do Benji.